Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmão, na fé, no episcopado, Dom Giovanni, Padre Cornélio, Diácono Adriel, amado povo de Deus, nós somos o povo da nova aliança. Nós somos o novo Israel. Nós somos o povo eleito de Deus. Deus hoje, na primeira leitura, na profecia de Jeremias, nos promete realizar conosco uma nova aliança. Um casal, quando busca unir-se em matrimônio, realiza um contrato, realiza uma aliança, prometendo um ao outro amor, fidelidade, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias de nossa vida. Deus realiza conosco um contrato, uma aliança, para nos tornarmos o seu povo, para pertencermos totalmente a Ele, para sermos dele. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, para todos sempre, não para alguns momentos, não para algumas situações, não somente quando as coisas estão tranquilas e boas, ou somente quando as situações estão caóticas, desesperadoras, que aí nos lembramos de Deus. Somos chamados por Deus, escolhidos por Deus, ungidos por Ele, para pertencermos totalmente a Ele. Deus se manifesta sempre fiel ao seu compromisso, a este contrato, a esta aliança. Mas seu povo, nem sempre. Muitas vezes, nós no caminho, na jornada, na travessia desse grande deserto da nossa existência, muitas vezes nós vamos sucumbindo, vamos fraquejando, vamos abandonando o nosso amor, a nossa adesão, a nossa fé em Deus. E às vezes procuramos tantos outros caminhos
para solucionar as nossas dores, resolver nossos problemas e nossas angústias, e esquecemos daquele que nos escolheu, daquele que fez de todos nós o seu povo querido e amado. Jeremias fala para este povo de Israel, rebelde, teimoso, que sentia dificuldade de viver esta aliança com Deus. Deus realizou muitas alianças com o seu povo. Realizou aliança com Noé, realizou aliança com Abraão, realizou esta aliança no Monte Sinai com o povo de Israel quando libertou da escravidão do Egito. Para que este povo liberto da escravidão, pelo poder, pela mão poderosa, salvífica e libertadora de Deus, pudesse viver neste mundo como sinal da sua presença, do seu amor, do seu poder, da sua fidelidade para com a humanidade. Esse povo não era capaz de viver a lei, não conseguia cumprir os preceitos. A lei de Moisés que foi escrita nas tábuas de pedra, uma lei escrita numa rocha, numa pedra, uma lei externa. E o povo, por mais que desejasse ou tentasse, não conseguia, porque o seu coração estava distante de Deus, distante da promessa, da proposta que Deus nos faz. Então Deus, não desistindo do seu povo, promete a ele uma nova aliança, realizada em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando na cruz derrama o seu sangue para a redenção da humanidade e nos dá o seu Espírito, para que a partir desse momento, reconciliados com este Deus, reconciliados com o Pai, possamos viver como filhos e filhas de Deus. Possamos viver como um povo verdadeiro, totalmente de Deus. E Ele nos concede esta graça, nos concede esse presente, nos concede seu Espírito. O profeta nos diz que Deus irá imprimir, escrever a sua lei na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, para que o nosso desejo, o nosso amor, a nossa vontade de querer e estar com Deus brote do nosso coração, que venha do nosso íntimo, do nosso interior para fora, e não de fora para dentro. Esta lei no nosso coração é que foi imprimida, inscrita, gravada, impressa, é que irá nos guiar, é que irá nos orientar, que irá nos iluminar, para que possamos permanecer sempre e estar na presença de Deus, cumprindo os seus mandamentos, realizando a sua vontade. Não é assim que nós rezamos no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é nossa vontade. Por mais honesta, íntegra que seja, ela está sempre influenciada pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, muitas vezes pelo nosso egoísmo, mas pela vontade de Deus, que é santa, pura, que quer e deseja e busca sempre o bem de todos nós. É o que Maria Santíssima diz quando recebe o anúncio do anjo, né? Seja feita em mim a tua palavra, a tua vontade. Maria que se entrega totalmente à vontade de Deus. Maria que se deixa guiar, iluminar e ser levada pela realização dos planos de Deus e não do nosso projetos e planos. E assim, nós, iluminados por esse Deus, por esse Espírito que nos guia e nos conduz, somos capazes agora de viver como verdadeiro povo santo de Deus, como verdadeiro povo da nova e eterna
aliança, realizada em Cristo Jesus. Como é que se dá isso? Se dá com a abertura do nosso coração, se dá com o desejo de querer servir e estar com Deus, se dá com a docilidade do nosso espírito ao Espírito Santo de Deus. Se dá quando nós colocamos em primeiro lugar a vontade e os planos de Deus e não os nossos. Assim como fez Maria Santíssima, assim como fez o próprio Jesus, que veio ao mundo não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E preparar para Deus Pai um povo que lhe seja fiel. Um povo que se deixa guiar e conduzir pela sua vontade, pela sua lei, pelo seu plano de amor, pela sua palavra. Que o nosso coração, meus irmãos e irmãs, possa realmente estar aberto e acessível, dócil a essa iluminação, a esse impulso do Espírito Santo de Deus. No Evangelho nós vimos Jesus, que fica um pouquinho preocupado, aquela multidão o seguindo, indo atrás dele, o procurando, quais eram as intenções que estavam em seus corações, quais eram as motivações, qual era a ideia que eles tinham a respeito de Jesus. E Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, aqueles que eram próximos dele, aqueles que estavam sempre junto a ele. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? E as respostas? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é alguns dos profetas. Percebem que não tinham clareza a respeito da pessoa de Jesus. No fundo, aquela multidão que ia atrás de Jesus não o conhecia. Iam atrás dele, talvez atrás do pão, da multiplicação que Jesus realizou, o pão com fartura, que sobraram, não precisaram trabalhar, lutar para conseguir aquele pão, comeram e ficaram satisfeitos. Iam atrás de Jesus simplesmente porque queriam ver sinais e milagres, ou porque desejavam receber milagres, mas não sabiam quem era Jesus. Talvez estivessem confundindo Jesus como qualquer outro milagreiro por aí, fazedor de milagres, ou então o confundindo com qualquer outro profeta. É mais um profeta no meio de nós, mas não conseguiam ter ideia e clareza a respeito da pessoa de Jesus. E Jesus se volta para os seus discípulos, e hoje se volta para cada um de nós, reunidos aqui nesse santuário, e faz a pergunta a cada um de nós: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é você? Quem é Jesus para você? Qual é a resposta? Se alguém lhe perguntasse agora, ali fora, na praça, quando você estiver saindo aqui do santuário, onde você foi? Eu fui ali na missa no santuário. E lhe perguntasse, quem é Jesus? O que você diria para aquela pessoa? Vocês que nos acompanham e nos escutam pelas redes sociais. Se tempos atrás, olhando o Instagram, vi um jovem fazendo uma pesquisa, perguntando para as pessoas, com quantos anos Jesus foi crucificado? Perguntou para um senhor mais ou menos de 47 anos, não sei, não tenho muita certeza. Ele não soube dizer. Ele falou, chuta. 20. Aí encontrou uns jovens, uns adolescentes sentados, perguntou para eles, e um disse, 7. Outro disse, não sei. Olha que coisa impressionante. Eu fiquei muito triste quando eu vi isto. Eles não sabiam dizer. Quando eu atingi
a idade de Cristo, eu disse, completei a idade de Cristo, estou com a idade de Cristo. Quantos anos é? 33. Eu me ordenei sacerdote com a idade de Cristo, com 33 anos de idade. Algo tão simples que nós utilizamos no dia a dia, na conversa, no bate-papo com as pessoas, quando queremos falar que a nossa idade é a mesma de Cristo quando foi crucificado. E esse pessoal não sabia dizer jovens. E não sabiam dizer por quê. Porque talvez nós não estamos dando testemunho de quem é Jesus para esta gente. Você, mamãe, papai, ali para com os seus filhos. Você, avô, ali para com os seus netos. Nós não estamos testemunhando a nossa fé em Cristo Jesus. Não estamos sabendo dizer para as pessoas quem é Cristo. Se não o sabemos dizer, porque nós não tivemos esta experiência do encontro com Jesus. Porque repetimos aquilo que ouvimos, mas não aquilo que experimentamos e conhecemos. Olha, tomem cuidado, porque papagaio também fala. E não sabe o que está a dizer. Se você perguntar para o papagaio, né? Ou dizer para ele no ouvido dele todos os dias: Jesus é o Filho, é o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele vai aprender, porque te ouviu dizer, mas não vai saber quem é Jesus. Jesus pergunta para Pedro: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro, iluminado pelo Espírito de Deus, iluminado pelo Pai, com o coração aberto e dócil para Deus, convivendo e estando na presença de Jesus, ele e os seus companheiros. Pedro fala em nome dos 11, que lá estavam reunidos. Ele diz para Jesus quem é Jesus, na verdade. Tu és o Messias, o prometido por Deus para o nosso povo, o ungido de Deus. Mas não é somente o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Revela para nós a identidade divina de Jesus. Tu és o próprio Deus. Pedro tem essa experiência e chega a esse conhecimento, a esta verdade, onde a igreja será alicerçada, edificada. Feliz és tu, Pedro, porque não foi um homem, não foi a faculdade, não foi o curso de teologia, nem de filosofia, não foram os livros científicos, históricos, que te revelaram isto, mas o meu Pai que está no céu. O meu Pai é uma inspiração que vem do coração, do interior do espírito, da alma, que atesta para nós quem é Jesus. Não é algo externo, vindo de fora para dentro, mas é algo de dentro para fora. Algo que me dá essa certeza da divindade da pessoa de Jesus, plenamente humano e plenamente divino. É o Messias, o Filho de Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esse testemunho de fé, sobre esta revelação, sobre esta verdade que acabas de dizer, Pedro, eu edificarei a minha igreja e farei de você o primeiro para anunciar. Deu autoridade a Pedro para que testemunhasse esta verdade e esta fé, junto com todos os seus irmãos, unidos na mesma fé. E nós, hoje, como povo da nova aliança, o novo Israel, o novo povo de Deus, estamos dando esse testemunho de fé para os nossos irmãos e irmãs? Ou não estamos sabendo dizer quem é Jesus para você? Mas não repita porque você ouviu dizer aqui no púlpito.
mas diga porque você sente isso no seu coração. Na abertura do teu coração, na docilidade do teu espírito ao Espírito de Deus, na revelação que você recebeu. Não deixe isso tornar algo mecânico, repetitivo, decorado, mas vivenciado, sentido, experimentado, encontrado na sua vida. Para que realmente possamos assumir esta nossa fé com alegria e testemunhar o nosso amor, a nossa fidelidade e o nosso compromisso a Jesus. Pedro recebe de Jesus um elogio, mas logo recebe uma repreensão. Porque Jesus não é o Messias triunfalista, nacionalista. É o Messias servo, é o Messias sofredor. E a vida de Jesus doada, servida, entregue aos irmãos e irmãs, os ensinamentos de Jesus, o seu evangelho, a sua mensagem, traz incômodo àqueles que não querem viver e que não querem aceitar. Por isso matam Jesus, para impedir que esse novo homem, através de Cristo, ressurja, liberto das fraquezas, dos pecados, dos erros. Pedro pensa como todo mundo pensa. Fez uma profissão de fé belíssima, mas quando Jesus fala do sofrimento, da rejeição, da perseguição, da entrega de si, da sua morte, Pedro diz: não, Senhor, Deus livre isso de vocês, que isso nunca te aconteça. Pedro não entende a sabedoria da cruz, do sofrimento, da entrega do dom de si, do amor que Jesus está a manifestar e revelar à humanidade na cruz. Não percebe a fidelidade de Jesus ao projeto salvífico do Pai. Pedro quer desviar Jesus deste caminho. Está fazendo o papel de Satanás quando Jesus foi tentado no deserto. O demônio no deserto tentou desviar Jesus do caminho do Pai, trilhando um caminho de facilidade, de favorecimento, de poder e de grandeza. Jesus rejeita este caminho, mas trilha o caminho que Deus lhe determinou, um caminho de humildade, de simplicidade, de entrega, de serviço, de amor. E Pedro então quer desviar Jesus disto. Não, que isso não lhe aconteça, que Deus não permita. Afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, e sim como os homens. Satanás, que no sentido seguinte: vai para trás, Pedro, você aqui é discípulo, volta a ser discípulo, vai aprender primeiro o que significa o meu messianismo, o que significa seguir-me. Ser meu discípulo significa trilhar os mesmos passos de Jesus. Que nós possamos no dia a dia de nossa vida testemunhar a nossa fé, nos comprometendo com Jesus, nos tornando mais humildes, mais servidores, mais solidários, buscando mais a verdade, a justiça, semeando o amor, construindo a paz. Por isso que nós suplicávamos no Salmo: Senhor, dai-nos um coração puro. Um coração puro. Hoje nós queremos pedir: Senhor, dá-me novamente um coração puro. Felizes os puros de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Felizes os puros de coração. Que o Senhor nos conceda este coração puro, liberto da vaidade, do egoísmo, do orgulho,
da ganância, do poder, e o encha de amor, o encha do seu Espírito. Dai-nos um espírito novo, um coração novo, para que possamos nos tornar homens e mulheres novos em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que para sempre seja louvado.